Análise técnica que conta, como sempre, com a participação de Luís Correia Tavares, da World Spreads. Luís, muito boa tarde. Esta semana começou outra vez no vermelho e vamos começar pelos índices europeus. Até ao próximo domingo, pela análise fundamental, não se esperam grandes oscilações, porque está tudo à espera de uma solução para a banca. Mas o que é que nos diz a análise técnica? Pois a análise técnica contraria a fundamental. Estas descidas que se estão a produzir no dia de hoje já vêm um pouco atrasadas, já deveriam ter começado a semana passada. Elas são necessárias para que nós saibamos qual é a força destas subidas. É precisamente assim que se comporta o mercado. Quando as notícias são piores e cada vez piores é quando o mercado se dá a volta. É a teoria da opinião contrária. Eu pego, por exemplo, no SMI 20, que é o índice da Suíça, onde já perfurou a semana passada a parte alta da diretriz baixista. O mesmo fez o CAC 40, o mesmo fez o índice da Suécia e o mesmo fez o FTSE 100. Portanto, que é o tal indicador avançado dos mercados. Exatamente, que nós já conhecemos. Resulta inclusivamente curioso verificar que o DAX 30, um índice bastante importante, encontra-se a lutar com a média dos 200 períodos em gráfico semanal. Isso quer dizer o quê, exatamente? Que está prestes a romper uma barreira e começa as subidas? Que é uma barreira muito importante. Conforme podemos verificar no ano 2008, a mesma, depois de perdida, que, portanto, deu origem ao conhecido pânico, portanto, da altura de 2008. Após isso, levámos, no ano de 2010, cerca de 4 a 5 meses a tentar perfurar a mesma. Quando conseguimos, pois, alcançamos máximos, voltámos a perdê-la em julho deste ano e neste momento encontramos-nos a lutar com a mesma. Daí as descidas do dia de hoje. Foi mais curto o ciclo de recuperação agora do que foi na altura, ou não? Exatamente, foi mais curto porque é um ressalto cuja a verticalidade corresponde a 38% de toda a caída, portanto, de toda a queda produzida por este índice. De maneira que é uma volta em V. Isto tem implicações altistas e de continuidade. Se quisermos aqui fazer aquela brincadeira de que onde é que poderá ir parar, será que é viável? Olhamos para o FTSE 100 e verificamos que na semana passada o FTSE 100 já se encontra por cima da média dos 200 períodos. Portanto, de maneira que isto poderá ser o tal indicador adiantado. No que respeita à Europa, é praticamente aquilo que há a dizer. Luís, e olhando aqui para os Estados Unidos, em que o foco desde a última semana está na época de resultados, conhecemos já alguns resultados do setor financeiro, o que é que podemos esperar agora para este último trimestre do ponto de vista da análise técnica, naturalmente? Bem, de facto os resultados vão ser importantes neste último trimestre para dar continuidade, portanto, a estes ressaltos e para darem fiabilidade aos mesmos. Isso de facto é inevitável. Menos mal que os índices são compostos por muitas empresas e que entre uns maus e outros bons, eu penso que tecnicamente no conjunto, porque o índice reflete todas as ações, poderá ser positivo. O motivo que me leva a pensar isso é precisamente o seguinte: qualquer um dos 3 índices importantes dos Estados Unidos, Dow Jones Industrial, S&P 500 e Nasdaq 100, se encontram por cima da média dos 200 períodos. O Dow Jones Industrial encontra-se com o indicador de momento e o MACD por baixo da linha 0, o S&P 500 precisamente a mesma coisa, o nosso Nasdaq 100 indicador adiantado, portanto nunca perfurou a mesma pela parte baixa, portanto nunca perdeu esse nível, mantém-se claramente por cima. O nível a vigiar é o nível 2200 e depois o nível 2000. Isto, ou seja, se quebrar o nível 2000 poderá iniciar uma tendência de queda, acima dos 2.200 continuará a subir, é isso? Continuará a subir. Perdendo os 2.000, poderá levá-lo ao nível de 1.800 e posteriormente 1.700. Mas o nível 2.000 é muito importante pelo seguinte, porque a figura técnica que desenvolveu entre 2008 e 2010 é uma figura com fortes implicações altistas, onde está marcada a linha clavicular da mesma na zona de 2.000, que, se não for perdida, as projeções do Nasdaq são o nível 3.080, ou seja, subidas consistentes nos próximos... Até o ano de 2012. Luís, e olhando aqui mais em detalhe para o nosso PSI 20, ainda há destaques pela positiva nos próximos tempos ou temos uma bolsa anémica? Eu vejo-me numa situação, eu vejo-me ao contrário.
eu encontro-me com alguma dificuldade em encontrar títulos negativos. Isto porque nós temos títulos negativos, temos títulos em tendência baixista, mas a marcarem mínimos já com muito pouquíssima força, já com muitas divergências, já a acusar um volume comprador claramente superior ao volume vendedor, a lateralizar. E não se vê sinais de quererem acentuar essas quedas. No que respeita à análise técnica, é isso que eu vejo. Se pegar no lado positivo, eu encontro a EDP Renováveis a fazer uma figura de volta, que é um chamado martelo. Encontro inclusivamente também a REN a fazer a mesma figura com implicações altistas. Encontro a Zone precisamente com o mesmo aspecto técnico anteriormente. Noutras edições anteriores eu referi que poderia ser perigoso não perder este suporte sem dar figuras de volta, pois está a dar essa figura de volta, com divergências. A Sonai, precisamente a mesma coisa, dentro de um canal de muito longo prazo altista, todas elas em zonas de mínimos e com figuras de volta. E se quiser focar em negativo, tenho algumas dificuldades e só foco a Jerónimo Martins pelo seguinte, pela figura chartista que a mesma apresenta, mas cuja a perda dos níveis 10 e 60 é que daria lugar a quedas. E ainda está bem longe disso. Ainda está bem longe disso e com projeções a reconquistar máximos. Mesmo que o reconquista, esta figura não se anula, a não ser que ultrapasse o nível 15 em 3%. Enquanto isso não acontecer, eu não encontro mais nenhum aspecto negativo do que este e do que a Galp, que perdendo o nível 14 poderá acentuar as suas quedas, superando o nível 15 poderá eliminar a tentativa de maiores correções. A análise técnica aqui a trazer uma nota de otimismo a este fecho de contas. Luís, muito obrigada. Luís Correia Tavares, da World Spreads, um olhar sob o ponto de vista da análise técnica ao mercado de capitais, praça portuguesa com condições para recuperar.